Fala pessoal, Fabrício Lenati aqui do Clube do Projetista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tela de materiais do SolidWorks Simulation. Eu já mostrei em outros vídeos que para a gente poder colocar o material, nós clicamos com o botão direito sobre o componente que nós queremos colocar o material, propriamente dito. Para esse vídeo eu criei esse modelo simples só para que o SolidWorks nos permita abrir uma nova simulação, senão ele não nos deixa abrir uma nova simulação. Então, clicando com o botão direito, nós vamos em Aplicar, Editar Material. E nessa tela que abre é onde o SolidWorks Simulation gerencia todos os materiais disponíveis para as nossas simulações. Então, para começar, eu vou falar sobre essa biblioteca padrão que já vem por default no próprio SolidWorks. Esses dois itens, o primeiro, SolidWorks GEM Materials, é um pouco mais recente, não muito recente, mas é um pouco mais recente do que a segunda. Basicamente são duas bibliotecas, a primeira é baseada na norma GEM, a norma alemã, norma GEM, e a segunda é uma biblioteca um pouco mais antiga do SolidWorks, vem desde lá das primeiras versões. Então aqui essas duas bibliotecas já têm uma quantidade bem grande de materiais, tá? Então você pode utilizar esses materiais para estar fazendo as suas simulações. Caso você queira saber como eu faço as minhas simulações, aonde eu vou buscar os meus materiais, deixa um comentário aí abaixo do vídeo, que eu faço um vídeo só falando aonde eu vou buscar os materiais para as minhas simulações, tá? Porque eu praticamente não utilizo os materiais default do SolidWorks. Eu prefiro ter a minha própria biblioteca e nessa videoaula eu vou ensinar como criar essa biblioteca. Então vamos lá. A primeira biblioteca, se nós abrirmos aqui, nós temos, como eu disse, todas baseadas nas normas GEM, e temos ligas de alumínio, ligas de cobre, ferro, aço e vários outros materiais. A segunda biblioteca, que eu disse que ela é um pouco mais antiga, pode ver que ela não tem aqui explicitamente o material, ou a norma que está sendo utilizada, mas abrindo, por exemplo, aqui aço, nós temos o aço 1020, que é muito utilizado, o inox 304, 316 também é bastante utilizado, e um fato interessante é que o SolidWorks nos traz aqui, da biblioteca default deles, esse SS. Sempre quando vocês verem esse SS, não significa que é Stainless Steel, tá? Do inglês normalmente se utiliza essa abreviatura Stainless Steel, não é esse o caso. Significa que é um material que ele tem eu vou mostrar aqui para vocês, mas ele tem os dados para fazer simulação de fadiga, tá? Então nós temos todos esses materiais por default. E aqui ao lado, vamos pegar um alloy steel, uma liga de aço, com um SS ao lado, veja que tem os dois. Mas aqui à direita, na tabela, na coluna Properties, nós temos as propriedades principais, as propriedades mecânicas desse material. Primeiro, nós podemos selecionar se os dados que estão aqui é linear isotrópico ou não, tem linear isotrópico ou ortotrópico, para esse aço isotrópico, com certeza. Qual unidade que nós estamos baseando? Eu utilizo normalmente megapascal. Eu gosto para as minhas simulações sempre trabalhar com megapascal. Mas aqui embaixo nós temos nessa tabela o módulo elástico, coeficiente Poisson, cortante, densidade e todos os materiais, todas as propriedades básicas para que eu possa criar a minha simulação. Então, como eu disse, por default, o SolidWorks para cada um desses materiais, ele já nos traz preenchido os valores para cada um desses materiais. São valores confiáveis? Sim, são valores confiáveis, mas para qual tipo de aplicação? Por exemplo, para uma liga de aço, tudo bem utilizar esses valores que estão aqui, mas para um material, por exemplo, se você vai simular uma liga de titânio, é muito específico, você tem que saber em qual direção
material foi laminado. Então, para uma simulação mais crítica, eu não gosto de utilizar a biblioteca padrão do SolidWorks. Agora, se vocês estão fazendo uma simulação que não requer tanta confiabilidade, ou melhor dizendo, tanta precisão, tudo bem utilizar esses valores que estão aqui. Tá? Então, sempre quando você clica no material, aqui ao lado nós temos a propriedade desse material. Na segunda aba, nós temos as propriedades que variam conforme a temperatura. Então, por exemplo, vamos dizer que um material ele varia a sua densidade conforme a temperatura. Então, nós podemos criar aqui uma tabela para cada grau Celsius ou para cada ponto, né, de um gráfico, que ele varie quantos quilogramas por metro cúbico ele vai Então, clicando nessa aba de tabela de curvas, nós temos as propriedades que variam pela temperatura. Então, nós temos aqui o módulo elástico, coeficiente Poisson e vários outros valores que variam conforme a temperatura. Então, para cada grau, para cada ponto, né, do gráfico que a temperatura vai subir ou diminuir, nós podemos ter um valor, né, para cada uma dessas propriedades com valores diferentes. Então, isso nos traz uma confiabilidade muito grande, principalmente quando nós estamos trabalhando com um modelo que tem grandes variações de temperatura. Então, vamos dizer que uma máquina ela começa a trabalhar ali com temperaturas muito baixas e ao longo do dia essa temperatura ela vai subindo e sobe, o gradiente de temperatura é muito grande, né? Então, é interessante que nós tenhamos uma simulação que leve em consideração a variação de temperatura. Então, o SolidWorks já nos traz essa tabela que ela pode, né, levar em consideração a temperatura que nós estamos simulando. Na terceira aba, nós determinamos a aparência. Isso não traz nenhum benefício para a simulação, né? Então eu não vou falar dessa aba. Na verdade, todas as outras abas aqui, subsequentes, não interferem na nossa simulação. Então, nós vamos ficar simplesmente nessas primeiras. Agora eu vou mostrar para vocês como criar o seu próprio elemento. Então, primeira coisa, essas duas primeiras bibliotecas que já vem de padrão do SolidWorks, você não pode alterar elas. Então, normalmente o que nós fazemos nós criamos a nossa própria library, clicamos aqui, selecionamos onde vamos salvar, vou colocar aqui materiais, clube do projetista. Clicando novamente com o botão direito sobre a library que nós acabamos de criar, vamos criar uma nova categoria. Eu vou colocar aqui aço e alumínio. Então, cada categoria eu vou colocar os meus próprios materiais e, por fim, eu coloco um novo material. Eu posso até criar uma nova library, né? Abaixo dessa categoria, criar uma outra. Mas eu vou criar aqui um novo material. Vou colocar aqui aço 1020. Eu já tenho aço 1020 lá, mas estou criando outro só para que vocês saibam como criar. Eu não vou colocar aparência, né? Como eu disse, não vai interferir na nossa simulação, então não tem por que falar nessa aula. Vou selecionar aqui o tipo isotrópico, unidade megapascal, né? É sempre a que eu utilizo. O tipo de critério de falha, eu vou deixar critério máximo de von Mises. Caso eu queira adicionar uma descrição para pesquisa, do Sustainability, é um outro módulo do SolidWorks, também não vou estar falando hoje. E aqui embaixo eu começo a definir quais as propriedades desse material. Então eu acrescento o módulo elástico, aqui está em megapascal, 200, isso mesmo. Coeficiente Poisson, normalmente para um aço, vamos com 0,3 ou 0,29. Densidade, tensile strength. Então, nós vamos preenchendo para cada propriedade desse material, nós preenchemos e assim, quando nós clicamos em aplicar,
ele não está deixando aqui porque eu não preenchi todos os dados. Então, é preciso preencher todos os dados para que eu possa aplicar. Como eu não tenho aqui os dados em mãos, mas caso vocês queiram, eu trago numa outra videoaula, né, onde eu busco as propriedades dos meus materiais. Mas, né, então, para aplicar o material, nós selecionamos qualquer um deles aqui. Eu vou selecionar o AZ304, eu clico em aplicar. Eu acho que ele não funcionou, vou de novo. Aplicar. E vocês vejam que ele muda o ícone, dando esse tiquezinho, né, verde, me informando que a propriedade desse material foi definida. Então, pessoal, essa videoaula hoje foi bem rapidinha, só para mostrar mesmo essa tela para vocês. E lembrando, caso vocês queiram, eu posso trazer para vocês aonde que eu vou buscar as propriedades dos meus materiais, tá? Valeu, pessoal. Se gostou, deixe seu like aí, ajuda bastante a gente. E deixa nos comentários o que vocês estão achando dessas videoaulas. Um abraço e até a próxima.